Então tá bom. Vamos começando, e aí de qualquer Sim, forma a gente vai tendo aí nosso tempo. sim, com certeza. Você? Então tá bom. Então, eu quero te agradecer de novo pela presença, pelo bate-papo, tá? Ai, Que a imagina, eu que gente, agradeço. que a gente consiga fazer essas conexões, né? A ideia é essa, para que a gente possa estar unidos de alguma forma, né? Nessa quarentena, nessa Sim, situação de isolamento social que a gente se encontra, que não seja só é, né, essa perspectiva da solidão, mas que seja a possibilidade também desses encontros, né? Para a gente sim, discutir dança, falar daquilo que a gente gosta e trocar, né? Acho que é legal é isso, trocar conhecimento. sim, com Então, certeza. então tá bom. É, a gente pode estar começando assim, falando um pouquinho da sua biografia e, e entrando em alguns temas que a gente separou, tá Uhum. bom? Sim, perfeito. E se aí alguém quiser estar fazendo algum tipo de pergunta para você, enquanto a gente estiver conversando, também Uhum. está aberto, tá bom? Tá bom, E a beleza. gente vai tentando organizar aqui dessa forma, tá? Tá bom. Então, agradeço também quem está entrando aí, pessoal. Carla, Jana, outras pessoas que eu ainda não conheço, todos que entrem. Sim, sim. Então, vamos lá. Eu estou Bora. aqui com a Bruna Coladori. A Bruna é mestre em dança pela Federal da Bahia, licenciada e bacharelada pela Unespar. A Bruna já nessa trajetória foi professora do curso de dança e de dramaturgia na IEB Morumbi e de dança, foi professora nos cursos de dança e de teatro da Unespar. Hum, Ela hoje faz parte do Núcleo Artérias, dirigido pela Adriana Greco. Já foi orientadora da qualificação em artes de dança, né? E Sim. também é artista orientadora do programa vocacional. É, a gente foi colega, inclusive, acho que no 2017, quando foi a única oportunidade que eu trabalhei lá também. E eu me Aham. lembro de ter feito lá no Jaçanã, e você era a artista orientadora anterior a mim, e o pessoal falava de você. Ok. Tá. Foi super coincidência. As meninas maravilhosas que eu conheci lá, assim, que foram também Ai, que orientadas, massa. orientando. Então é isso, essencialmente. Aí, Bruna, quer falar um pouquinho do seu Sim. histórico? É, como é que você Sim, chegou sim. aqui, assim, na dança? O que que aconteceu? Sim, Desses tantos caminhos, né? Como é que a gente total. vai parar na dança? Gente, eu só queria pedir desculpas porque essa reforma tá começando agora, então mil desculpas por essa barulheira. Enfim, paciência, gente. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Se qualquer É... coisa estiver incomodando, você, se você Uhum. quiser um tempinho, a gente dá Não, uma não, tá, cuidada e não, volta. tá tudo certo, tá tudo certo. Se der pra me ouvir, tá Tá, tudo certo. tá bom. E agradecer de coração, Sibeli, o convite e agradecer a todo mundo que tá aqui. Bom, então vamos lá. Eu comecei na dança. é, então, como que a dança entrou na minha vida, né? As minhas irmãs já faziam dança. Eu tenho duas irmãs mais velhas, né? E elas já faziam dança, então naturalmente acabou acontecendo, né? Os meus pais iam buscá-las, eu ia buscá-las juntas. Um belo dia, uma professora que me tratava super bem, que eu amava, que era a Carla Reineck, me convidou para fazer. Na época elas faziam Escola do Guaíra, né? Tudo bem, Roger?
E É de aí eu fiz Curitiba, né? isso, exato, perfeito. Eu sou de Curitiba. E aí eu acabei entrando na escola do Guaíra com 8 anos de idade, né? E aí foi assim que eu comecei na dança. Então eu comecei na escola do Guaíra, então eu comecei dançando balé clássico. Uhum. Fiquei nessa escola até os 13 anos. Sim, Kiko, a gente vai ter que achar que o barulho é intervenção. É, Fiquei na escola do Guaíra até os 13 anos de idade. E aí o que começou a acontecer foi que eu tinha muita dificuldade de me adequar à escola por várias questões, assim. E também, por algum motivo, eu não conseguia fazer muitas amizades nesse ambiente. Então eu comecei a sentir muita solidão nessa época que eu era criança, dos 8 aos 12 anos de idade. E aí eu sofria muito e tal, e fiquei pensando se teria outra possibilidade de dança para eu fazer na cidade. E aí eu descobri que tinha uma escola de dança moderna na Federal do Paraná. Que inclusive eles têm uma companhia hoje que chama Tessera, enfim. E aí eu fui fazer dança moderna nessa escola e senti que essa dança tinha um pouco mais a ver comigo, assim. Mas o que aconteceu é que, de novo, eu era nova, eu tinha 13, 14 anos, e eu fui dessa geração, que eu acho que agora já tá mudando um pouco, ainda bem, né? As coisas elas mudam, elas se transformam, que era uma geração que dizia o seguinte, né? Que se a gente não fazia balé clássico, a gente não ia ser bailarina, né? E a gente não ia ser bailarina de nada. O que é um absurdo, porque, né, como que você vai dançar flamenco sem dançar dança flamenca? Como é que você vai. Enfim, né? Mas eu, na época, não conseguia pensar sobre isso, né? Sim. A gente foi ensinada que até hoje muita gente fala sobre isso, né? Que o balé é a base da dança, né? Que o Mas balé depois de uma clássico técnica importante, a dança contemporânea destrói isso, né? Flexibiliza. Exatamente, exatamente. Então, eu fui formada nessa geração, né? Que o balé clássico era a base de tudo, né? Então, eu acabei voltando para a escola do Guaíra, depois de 2 anos fora, e pensando de talvez me formar, porque é uma escola que ela te dá uma formação, né? Você pode chegar a se formar. E aí eu cheguei até o adiantado 1, faltavam 2 anos, que era adiantado 2 é aperfeiçoamento. Provavelmente, eu não lembro se eu reprovei no adiantado 1, eu devo ter reprovado, porque eu era péssima nas pontas, eu era uma coisa, enfim, eu era horrorosa. E nem lembro, mas faltavam 2 anos para me formar, e aí eu cheguei numa fase que eu já estava aí com 16 anos, e eu falei, ai, tá bom, já deu para mim, já deu. Tipo, se dança é só isso, de fato isso não é para mim. Assim. E por várias questões, pelas questões técnicas, mas pelas questões do convívio social mesmo com as pessoas, assim, que eu não conseguia lidar com aquelas pessoas. Não me sentia, era o patinho feio da história, né? Eu não estava num ambiente que não era o meu. Só que, ao mesmo tempo, tinha alguma coisa na dança que me tomava, assim, ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu foi, eu voltei, então, para essa escola de dança moderna da Federal, fui dançar na Tessera, daí eu acabei entrando na companhia. E aí, na Tessera, tem várias questões, porque eles trabalham um pouco com essa ideia de dança-teatro, mas um pouco mais com as coisas do Brecht, não tanto linha Pina Bausch, assim, mas tem esse contato, assim, né, com essa linguagem também do teatro. E aí eu fui percebendo opa, ok, o mundo da dança não é tão fechado assim, existem outras formas de dançar no mundo. E a minha irmã, Janaína, ela foi uma das grandes responsáveis por fazer eu perceber isso também, assim. E aí ela começou a me falar, Bruna, não existe só essa dança, existe a dança contemporânea. Eu comecei a fazer aulas de Alexander com uma professora que é a Rocio Infante, que hoje está no Rio de Janeiro, dá aula na Universidade Klaus Viana. E eu comecei a entrar em contato com a abordagem somática, mais ou menos na cidade, uns 15, 16 anos, assim.
E a Rosil dava um pouco de aula de Alexander com várias outras coisas que ela acabava misturando do percurso dela artístico, assim, né? E eu não entendia nada daquilo que a gente estava fazendo, assim, né, da profundidade daquele conhecimento e tal. Mas, ao mesmo tempo, de novo, tinha alguma coisa ali que eu ficava com vontade de investigar. E aí eu ficava, nossa, tipo, não tô entendendo o que ela tá falando, mas tem algo que me interessa, assim, né? E aí ela me convidava para ver trabalhos de dança contemporânea. E eu ia ver os trabalhos e no final eu sumia, porque ela queria conversar comigo, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que falar para ela naqueles trabalhos que eu via. Uhum. Porque eu não entendia que dança que era aquela, eu não entendia. Mas ao mesmo tempo eu queria entender, eu tinha sede por entender, por aquele conhecimento, por entender o que aquelas pessoas viam naqueles corpos, porque eu não enxergava nada, não tinha aprendido a ler aquele mundo, né? Aquela língua, né? E aí foi isso, assim. Aí eu entrei na universidade, resumindo um pouco as coisas agora, aí eu entrei na universidade, aí eu tive contato mesmo com a dança contemporânea, aí tive contato com a Marila Veloso, com a Cíntia Conifas. A Marila foi depois a grande responsável por eu querer estudar Body Mind Centering, porque ela fez a formação e ela dava isso pra gente na faculdade. E aí eu olhava aquela mulher e eu falava, meu Deus, eu quero me mover daquele jeito, eu quero pensar o mundo desse jeito, eu quero... E aí foi isso. Aí eu fiz a faculdade, aí comecei a estudar loucamente dança contemporânea. E aí quis continuar esse caminho da pesquisa. Na época, muitas das professoras da FAP estavam fazendo mestrado na Bahia, em Salvador. Então, muito motivadas por elas, eu acabei me inscrevendo no mestrado. E aí fui direto, terminei a faculdade, fui fazer direto o mestrado. Fiz o mestrado, fiquei lá em Salvador 1 ano, fiz o segundo ano na minha casa em Curitiba mesmo. Nesse segundo ano, a Adriana Greck tinha aberto um Exercícios Compartilhados, que é essa plataforma que ela convida vários artistas para estarem desenvolvendo processos criativos coletivamente, juntos, né? Eu me inscrevi, acabei sendo aprovada, então com a bolsa do mestrado eu vinha toda quarta-feira para São Paulo participar do Exercícios. E aí foi isso, assim, e aí depois fiquei desenvolvendo, depois da faculdade, depois do mestrado que eu finalizei, fiquei desenvolvendo um trabalho com uma amiga minha, que é a Renata Roel, e a gente ficou fazendo os nossos trabalhos autorais lá em Curitiba. E aí foi isso, aí no meio disso tudo eu fiz o processo seletivo da Unespar, passei, dei aula 1 ano, me inscrevi para ir fazer uma formação em Lisboa, no Centro em Movimento, que a formação era, na época, né, formação intensiva acompanhada. Fiquei 7 meses lá. E aí voltei. E no meio disso tudo conheci a Michelle Moura, a gente fez um trabalho juntas. E aí, em 2015, aterrissei em São Paulo. E aí começou todo o processo, me envolvi com o programa vocacional. Dei aula na EMB durante 2 anos, entrei no grupo do Artérias. E é um pouco isso, assim. acho que deu mais ou menos um panoramazinho, assim, das coisas pelas quais eu passei. Assim. Sim. O seu mestrado lá na UFBA foi em quê? O meu mestrado, na época, eu estava muito interessada em... Na verdade, é louco isso, assim, porque eu me inscrevi, na verdade, eu tinha muito interesse em percepção, em corpo e ambiente. Só que o que aconteceu foi que eu me inscrevi com o programa nesse foco, mas ao mesmo tempo eu falava um pouco desses ambientes digitais. E aí a minha primeira orientadora, que seria a Adriana Bittencourt, no fim, por questões do programa que acontecem internas, que a gente sabe, assim, né? Eles acabaram me mudando para outra orientadora, que é a Ludmila Pimentel, que é outra professora ótima, incrível, mas que tinha mais esse foco em dança e tecnologia. Uhum. E aí, por conta disso também,
o meu mestrado acabou indo mais por esse caminho de dança e tecnologia, de ambientes virtuais, de como que se dá essa relação. Aí eu acabei estudando software Isadora, e aí acabei entrando mais por esse caminho, assim. Uhum. O que são esses softwares? O que são esses softwares? Eles são softwares que eles foram desenvolvidos. Esse, o Isadora, inclusive, tem esse nome porque ele foi desenvolvido por uma companhia de dança, né? Que agora. Gente, agora me deu um branco, eu esqueci o nome da companhia. Ai, depois eu acho pra vocês, quem quiser. Isso, depois. Troicatronics, acho que era o nome da companhia. Acho que, se não me engano, é isso. E aí eles são softwares que então ele foi desenvolvido por essa companhia de dança e ele permite captar os movimentos em tempo real. Então é retroalimentação, né? Ele capta a imagem e ao mesmo tempo já vai editando em tempo real e já vai projetando a imagem editada. E aí eles trabalham também com uma coisa meio de videomapping dos corpos, né? Então eles conseguem projetar coisas sobre aqueles corpos, luzes e até, enfim, coisas assim, né? Então é um pouco isso, assim. Mas é que faz essa leitura do movimento, exato, É que para mim é isso, né? Eu terminei o mestrado, era 2011, entreguei a dissertação em 2012, né? Então já faz 8 anos. E aí eu sinto que, não que isso não me interesse mais, mas é que é isso, né? A gente vai se atualizando, assim, né? Então, assim, para mim é quase o mestrado que eu fiz lá na vida passada. Sim, são várias vidas. Exatamente. Né? Ah, e como é que foi morar na Bahia, morar um pouquinho em Salvador? Conseguiu curtir, assim, alguma coisa de dança lá? Como é que foi, assim? Porque também a gente fica estudando muito, né? Não dá nem muito tempo de sair de casa, né? Sim, verdade. Mas ai, assim, confesso que no início para mim foi bem difícil, porque a gente fala que a gente vive no Brasil, né? Mas são muitos Brasis, né? Dentro do Brasil, assim, né? E aí a realidade de Curitiba é muito diferente de Salvador, assim, em vários sentidos, assim, né? Curitiba é uma cidade muito higienista, que esconde também várias coisas da sua pobreza. É uma população incrível, mas ao mesmo tempo é uma população bem. É difícil. É difícil. Uma população. Enfim. É conservador, né? Exatamente, para não falar outras coisas, né? Sim, Exatamente. pode falar também. Por enquanto estamos podendo. Exato. Mas acho que tem um aspecto conservador, né? Que inclusive se reflete na Super. própria questão que você está falando da dança, né? Que poderia a gente pensar similar aqui em Campinas, como eu estou no interior, né? Também tem uma tradição mais conservadora, né? E quando você vai para algumas outras cidades, você tem uma desabilitação de alguma forma daquilo que a gente conhece como dança, né? Exato, E aí, exato. Salvador é uma cidade dançante, né? Assim, tem uma população, né? Super. Não, e aí tem. Né? Exatamente, era isso que eu ia falar. Que tem isso, né? Era isso que eu ia falar, que daí entra essas várias camadas, né? Eu vinha dessa cidade, que majoritariamente ela é branca, né? Tem esse conservadorismo, é uma cidade muito higienista, né? Enfim, tem várias camadas aí. E aí eu caio em Salvador num mestrado, que já não é uma coisa. Você cair num mestrado direto, assim, depois de uma graduação, já é uma coisa meio. Uou, pera, não me avisaram que ia ser isso. Calma. Nem respirou muito, Nem né? respirei muito, exato. Mas assim, o que eu posso dizer de Salvador? Salvador é uma cidade que me fez crescer muito,
me fez aprender muito sobre toda essa questão racial, né? Sobre a minha branquitude, sobre várias camadas disso, assim, que nos atravessam. E ao mesmo tempo, eu não sei como é que ela está agora, né? Mas em 2010 ela era uma cidade, ela é muito rica culturalmente, acontecem muitas coisas de graça. Então, assim, você tinha shows incríveis na beira-mar, você tinha exposições, festival, o FIAC da Bahia, tinha muitas peças de teatro. Assim, era uma efervescência cultural absurda, assim, de coisas incríveis, assim, para assistir. E aí eu tava chegando lá, então eu também não conhecia muitos dos artistas, então era muito legal, porque aí você vai conhecendo outros artistas que não são também os da sua cidade, né? Assim, então foi incrível, assim, foi um crescimento em vários sentidos, assim, crescimento acadêmico, pessoal. E ela é isso, ela é uma cidade que transborda cultura e que e que te faz repensar um monte de coisa, assim, me fez repensar todos os meus privilégios, me fez, né, é uma faculdade de dança em Salvador, mas pouquíssimos professores são negros, né, apesar da população ser majoritariamente negra, então várias fichas começam a cair, assim, né, foi bem... Mas foi incrível e dolorido ao mesmo tempo. Sim, a mudança também, né? Traz esse incômodo pra gente. É, Tá? exato. Em relação assim, a esses nossos dias atuais, Bruna, eu sei que você já estava, de alguma forma, né, na internet, dando aulas, Sim. e aí a gente, de repente, foi o que era uma opção eventual, né, que a gente podia escolher. Eu estou aqui, mas eu também estou lá fora, né, no presencial, corpo a corpo, tudo aquilo que, né, a gente gosta. De repente a gente ficou nesse lugar, né, da dança, de fazer dança dentro de casa, né, de dar aula, esse processo criativo todo. Como que foi Sim. isso, assim, para você? Te pegou muito de surpresa, assim, né, em relação a essa passagem mesmo, né, de Uhum. hábito, Eu acho que não foi, eu acho que está sendo ainda. Né? Sim, eu já vinha tentando fazer coisas virtuais, uma como uma possibilidade de existência mesmo no mundo, assim, porque no final de 2017 eu fui demitida, né, da Embi Morumbi. E aí, na verdade, aconteceram várias coisas no final de 2017. Eu fui demitida da Embi Morumbi, a Adriana Greck, que é a diretora do Artéria, se muda para Portugal. Então, o grupo, por mais que ele exista, ele ficou em suspenso. E o programa vocacional do qual eu estava fazendo parte fazia 3 anos muda a gestão, né? Passa a ser gestão Dória. E um programa que eram 300 artistas passam a ser 150, depois 75, e cada vez ele vem diminuindo mais, né? Então, foi muito apavorante porque eu fiquei sem nenhum dos meus trabalhos no final de 2017. E eu tive uma questão também com meu companheiro, então assim, eu quase me vi me perguntando por que eu continuaria em São Paulo, assim. Porque eu já não tinha mais nenhum dos meus trabalhos e a minha relação com o Fábio também ficou um pouco instável. Fiquei me perguntando se eu deveria continuar na cidade, enfim, eu continuei, eu tô aqui até hoje, né? E aí a internet foi um jeito que eu encontrei de sobrevivência mesmo, assim. De tipo, tá, ok, então agora eu acho que eu preciso aprender a me comunicar mais com as pessoas, eu preciso aprender a falar do meu trabalho, a estar nas redes, a me conectar com mais pessoas e de alguma forma a internet te possibilita isso, com várias questões também que a gente pode colocar aqui, né? Mas tinha mas era por conta disso, assim, para eu
me comunicar com mais pessoas e mostrar o que eu fazia, mostrar o meu trabalho, o que eu pensava sobre a dança e para ver se eu conseguia conectar com mais pessoas, né? Então, nesse caminho, assim, é claro que eu já tinha alguma coisa construída, então não foi algo que, de repente, alguém que nunca tinha dado aula online ou qualquer coisa assim, de repente se vê numa quarentena e precisa começar a fazer isso e até organizar suas redes para gerar algum tipo de renda, assim, né? De alguma forma eu já estava mais ou menos encaminhada, assim, eu já tinha um site, eu tinha cuidado de tudo isso, da minha presença virtual, né? Da minha presença virtual. Mas eu acho que é sempre uma questão, assim, né? Por exemplo, eu estava eu tava fazendo, eu tô fazendo um trabalho com o Alejandro Rimed, né? Que é o diretor do Cena 11. E aí, só que eu tava ensaiando aqui na minha casa e eu tava mandando material para ele, e aí eu falei, e daí ele falou assim, e aí teve uma hora que ele falou assim para mim, não, porque ele falou alguma coisa do vídeo, assim, do tipo, não, porque esse trabalho agora ele é vídeo, né? Ele falou alguma coisa assim. E aí, pra mim foi um baque, assim, eu mesmo terminou o vídeo, eu fiz assim, tipo, opa, tipo, calma, como? Porque quando, quando eu, né, quando eu me propus a querer fazer esse trabalho com ele, esse trabalho não era pra ser um vídeo, entende? Por mais que eu tenha construído, tenha tentado construir alguma presença virtual, mas a minha ideia sempre foi estar no presencial. E, inclusive, estar no virtual para atrair mais pessoas para o presencial. Sempre foi esse o meu foco, assim, né? Porque eu acho que nada substitui. Nada substitui. Imagina, eu trabalho com BMC, BMM, que é uma coisa que a gente trabalha com toque, né? Tipo, tem toque dos tecidos, né? Eu não sei se o Peter, o meu amigo, se ele tá aqui ainda, mas o Peter também trabalha com isso. Imagina, como é que eu vou explicar? Claro que a gente pode explicar, né? O que é, mas é uma coisa muito sutil, assim, né? Que às vezes não, você precisa tocar um corpo para ele, né? Eu precisei ser tocada muitas vezes para entender o que é esse toque, né? Então, a gente. O Peter tá aí, né? Então, existem coisas que não tem como acontecer, né? A gente sabe disso. São coisas diferentes, né? Então é isso que eu posso dizer, é um puta desafio e acho que a gente ganha coisas porque é isso. A gente está na rede, então a gente está no mundo, mais ou menos, né? Assim, porque também não tem tanto esse alcance, assim. Mas de alguma forma você pode se conectar com mais pessoas que falam a tua língua, né? O português, enfim. Mas ao mesmo, por exemplo, eu estou fazendo lá as aulas do Gaga People, né? De Nova York, de Israel, né? E quando que eu teria essa possibilidade, né, de fazer isso, assim, né? Estando em São Paulo, assim. Então, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é isso, né? Tem coisas que não substituem de forma alguma, né? A gente trabalha com as artes da presença, né? E aí. E aí você está tanto dando aula, né, ministrando aula, quanto fazendo um processo, assim. Sim. E você também dá aula de yoga, né? Você fez a Sim. formação em Vinyasa, Flow Yoga. Você começou Sim. na internet, assim, dando aula com o yoga ou com a dança, ou os dois? Como é que foi? É mais possível um ou mais possível outro? Porque eu fico, às vezes, pensando, puxa, quando a gente está, ainda mais na dança contemporânea, né? De repente é mais fácil você fazer uma postura, né? E demonstrar uma postura que ela é fixa, né? Do que entrar em processos né, sujeito criador dentro da dança contemporânea, né? Pela internet, às vezes. Na dança tem muito esse caminho, né? De vários profissionais de dança também trabalharem em paralelo com o yoga, até porque é um conhecimento maravilhoso, né? De corpo, de respiração, né? De presença, traz muito incremento, mas acaba também sendo uma possibilidade, né? De trabalho paralelo, assim, ou não sei nem se é paralelo, né? Integrado mesmo. Você está podendo trabalhar com o corpo, né?
É, sim, então, quando eu fui para a internet como uma possibilidade de existência no mundo em 2018, eu lancei um curso online, que ele era videoaulas gravadas, tá? Então, na verdade, eu comecei na internet pensando com esse foco da dança, assim, né? Tá, E aí, na verdade, eu comecei a dar aula de yoga online por conta da quarentena, assim. tá. Então, a yoga veio depois. Concordo plenamente com você. Eu tenho uma turma também que eu ministro quinta-noite, que era do Espaço da Comédia, que a princípio aconteceria presencialmente, mas daí ficou no online. No qual a gente cada um tá tentando desenvolver um solo, assim, né? E é um super desafio por conta disso tudo que você falou, assim. Mas impossível não é, digamos. Ele acontece de outras formas, né? Que são muito diferentes das presenciais, mas ele acontece. Mas o que a gente começa a perceber, né? A gente começa a perceber que, por exemplo, o fato de tudo acontecer na sua casa, porque daí a sua casa é o seu estúdio de dança, é o seu estúdio de yoga, é o seu espaço dos seus gatos, é o seu espaço que você tem com o seu companheiro. E eu nem tenho filhos, né? Imagino quem tem filhos, né? Uhum. Enfim, tudo, né? A escola é tudo. Então, assim, e a gente também não está vivendo o home office, né? A quarentena é muito diferente de um home office. Então, assim, é difícil porque é difícil você ter disciplina, porque nem sempre você tá bem. E tem dias que você tá acabado, chorando na sua casa, e você realmente precisa ficar aquele dia inteiro chorando na sua casa para você poder acordar no dia seguinte e continuar de alguma forma, assim. Então tem tudo isso também que vão atravessando essas pessoas, né? E aí o que eu sinto é que esse compromisso também com o online, ele é muito diferente do presencial, né? Quando você vai até a pessoa, você se deslocou da sua casa, você se comprometeu a ir até aquela aula. Então, o compromisso do presencial, assim, né, o Fábio ele também está dando aula online, a gente conversa muito sobre isso, assim, é que é muito difícil, a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo, assim, senão a coisa não acontece. E sempre é assim, sempre você tem que ter um compromisso com você mesmo. Mas aqui no online, isso é potencializado num nível absurdo, assim, né? Ou o aluno ele vai pesquisar na casa dele, com as possibilidades dele ali, ou então o processo não acontece, assim, né? E a pessoa tem que estar muito afim, tem que estar muito afim, porque é muito difícil. Você está dançando na sua sala com um professor que está num computador de uma tela que nem é em tamanho real, a cabeça da pessoa nem é em tamanho real. Né? Tipo, né? Você está conversando com uma mini cabeça da Bruna, sabe? Tipo. Então, Tem que tem. ter uma motivação, né, da pessoa ali também. Super, Algo que super. alimente, né? E eu Aí acho que esse daí. algo que alimenta é essa necessidade mesmo de fazer arte, né? Isso que é louco. Total, Porque quando total. você joga uma proposta, você fala assim, ah, tudo bem, ninguém vai aceitar, né? Mas aí as pessoas aceitam. Então, acho que é uma necessidade nossa e é uma necessidade deles também, né? De quem acolhe, Total, né? total. E aí eu só ia falar mais uma coisinha, desculpa, eu falo muito, então toda essa Imagina. precisar Não, é cortar, para me você corta, falar mas. mesmo. Mas uma coisa que eu ia falar que eu mudei nesse curso online, que agora eu abri as inscrições que vão até sexta. Por exemplo, o meu curso antes, ele era gravado, né? Só que é muito louco, porque daí quem compra, assim, você nunca vê, não que você nunca vê a pessoa, mas assim, você raramente vê a pessoa na sua frente. Você não vê ela Sim. dançando. Eu fiquei pensando, gente, eu acho que isso não serve para mim. Então agora ele é um curso que acontece via Zoom. E aí, via Zoom, de novo, gente, não é a mesma coisa, porque você vê 16 corpinhos minúsculos, né? Que você, tipo, mas pelo menos você está vendo aquelas pessoas se movendo em tempo real com você. Você vê que, né, você vê como que aquilo ressoa no corpo do outro, né? Coisa que nos vídeos pré-gravados que eu coloco, inclusive no meu Instagram, no YouTube, enfim, né? Eu não consigo. Eu não tenho feedback em tempo real da pessoa, né? Depois ela tem que me escrever, falando, ai, Bruna, muito legal, senti tal coisa. Mas se ela não me escreve, eu nunca vou saber.
sim. Eu senti isso também, a necessidade de que, no primeiro momento, para mim, dar aula pela internet era, por exemplo, produzir uma live, né? Aí eu falei, nossa, eu não consigo, e aí eu realmente bloqueei. Aham. E aí a ideia do aplicativo de videoconferência foi o que solucionou, justamente porque você consegue ter um feedback, humaniza, né, a relação, né? Exato. Eu posso ver a pessoa, né, por mais que a gente não tenha essa proximidade, né, realmente assim, de tocar e tal, mas você vê, é por aí, não é por aí, vamos fazer de outro jeito, né? Você vai propondo, simulando assim como a gente faz mesmo nas aulas, né? Então É, acaba sendo um alívio, porque eu falei, nossa, se tiver que, né, dar aula só sem nenhum retorno, eu não... aí eu tô lascada, né? Porque, né, é é, uma técnica que você demonstra e as pessoas podem copiar, eu nem, né, a gente nem trabalha com essa referência de exato, movimento, né? Muito mais no e aspecto do artista criador, né? Da pessoa achar a sua dança, né? exato, exato, Então, exatamente. E agora esqueci o que eu ia falar, mas sim, total. É isso, com das certeza, né? plataformas. Ai, não, esqueci, mas tudo bem. Eu pensei, lembrei o que eu ia falar. E ao mesmo tempo também eu fico pensando, não dá para negar essa tecnologia, porque agora é isso, ela já faz parte. E a gente sabe também que o que vai vir depois disso, então, por exemplo, mudanças que já estavam se encaminhando, né, como faculdade online, a gente sabia que isso tudo já vinha no mundo, né, com muita força. Mas agora, com essa pandemia, essa realidade ela se instala, né? Então, não é que a gente vai voltar ao que era antes, nunca vai voltar ao que era antes, né? Agora já é outro mundo, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, também como é que a gente, da dança, olha para esse mundo, que ele é o que é, né? Não dá para dizer se ele é melhor ou se ele é pior, porque ele é o que é, né? Como é que a gente se adapta para a gente continuar existindo, né? Porque era isso, ou a gente deixava de dar aula de dança, porque daí não, né, agora não tem como, né? Sim. Sim, Ou você exatamente. fica Foi dançando sozinho, né? Enfim. esse limite, né? Essa situação limite. Eu sou artista de dança, meu trabalho ele é com o público, né? Falo que eu sou uma fazedora de aglomeração, Exato, exato. né? E aí, de repente, você não poder lidar com isso. Eu falei, então tá, né? A gente vai fazer outra coisa, que coisa é essa? Ou vamos tentar, né? Vamos entrar e ver o que acontece. E o legal é que tá, de alguma forma, essa comunidade toda, né? Ainda que seja esse pequeno é, nicho, assim, né? Ninhozinho da dança, das pessoas que praticam e que acolheram bem, né? Eu acho que Sim. é, o legal foi isso, perceber que isso que faz nos, nos forma, né? Forma outras pessoas também, né? E essa necessidade que é nossa também é compartilhada, né? E Sim. aí eu vejo muito esse lugar das conexões através desse olhar mesmo, né? Então, até a ideia, né, da gente fazer esses bate-papos, assim, desses conexões de dança, é justamente assim, ver, puxa, como é que você está? Como é que você está trabalhando? O que está acontecendo? Da gente, entre profissionais de dança, é, se falar, né? Achar esse Sim. outro mundo que a gente não sabe ainda o que vai ser, o que já está sendo, Já está né? sendo, exato. Tem muita ilusão de que a gente vai poder voltar rapidamente. Fomos os primeiros a parar e possivelmente vamos ser os últimos a voltar, né? E dentro disso É, tem vidas, né? A gente se sustenta, é um trabalho, né? Como você falou, de alguma forma que já vinha vindo sendo é, cerceado do ponto de vista econômico, né?
Sim, sim, fazer colocações aí, transformações políticas, né, na sim. sociedade, junto com isso, né, com golpe, é, foi tendo um fechamento de vários trabalhos, né, foi tendo um fechamento de vários campos de trabalho nas artes e na dança, né. E Exato, aí, esse exato. fechamento de campo de trabalho, ele foi refletindo na gente, né? E reflete também nos profissionais que nós estamos formando, né? A Joana, que acabou de entrar, a Joana, que também é uma colega, também trabalha com formação lá em Aham. Sorocaba, né? Então, assim, às vezes, alguns aprendizes meus falam, puxa, e é gente potente, né? Claro. Nossa, que vai ser? Vou conseguir? Não vou conseguir trabalhar? E nunca foi fácil, mas eu sempre falo, com esforço, se você quiser, você vai lá e, né, vai, vai na raça. Mas o que acontece é esse fechamento, né, de várias possibilidades de trabalho e a gente precisando lidar com uma reinvenção de realidade e que não é só nossa, né? Acho que essa reinvenção de realidade ela é coletiva e que tem que incluir É, a arte, que tem que incluir a dança, né? Porque é o que a gente está sim. vendo aí. A dança é uma necessidade, a arte é uma necessidade, né? A gente consegue ficar na quarentena porque usufrui, né? De um filme, da música, dos espetáculos, né? Total, com certeza também. E porque se move, né? Porque se move de alguma forma, mesmo que seja. é, Coloca a música que você mais gosta e tá dançando em casa, né? A gente sabe que. Aproveitando que acho que o Peter tá aqui ainda, né? Lembrando um amigo meu também, o Clayton Leme, que já é falecido, enfim, né? Ele falava muito sobre isso. Ele falava que a dança ela produz coisas materiais, claro, porque ela produz os nossos salários, os nossos empregos, os nossos, né? Mas ela produz coisas imateriais, né? Ela produz felicidade, ela produz transformação, autoconhecimento, produz, né? Assim, produz vida, né? Dança produz vida, né? É isso, né? Vontade de viver, né? Exatamente, produz vitalidade, né? Assim, a gente imagina aqueles povos originários lá, eles dançavam porque aquilo era vida para eles, assim, né? E eu acho que a gente continua dançando porque isso é vida pra gente. Isso gera, como a yoga fala, né? Prana, né? O pranayama, né? A expansão da vitalidade através da respiração na yoga. Eu danço na minha casa aqui porque para mim isso é pranayama, expansão de vitalidade. Uhum. Ah, Oxitocina, que a Sinara tá falando aqui, né? Total, imagina, produz é, serotonina, produz tudo aí. é. Aí, deixa eu só avisar quem está aqui com a gente online, se quiser mandar perguntas, também pode mandar que a gente vai tentando falar aqui, responder, pedir para poder Sim, responder, tá? Aí, acho que a Dani falou que todas as áreas tendo que se reinventar, com a certeza, Dani, né? querida. Total. Tem uma coisa, eu tenho acompanhado muito o Krenak, né? Não só eu, né? Pelo amor de Deus, o mundo, o universo, né, tá acompanhando o Krenak aí, né? Que bom Ou que estamos. deveria estar, né? Exato. Se vocês. Quem está aqui e não conhece o Krenak, procura, gente, Ailton Krenak. E aí, nesse último que ele fez, nessa do YouTube, né, da Companhia das Letras, com o Siddhartha, ele falou uma coisa maravilhosa, né? Que ele falou assim, que o vírus ele tem um endereço muito específico que é o corpo humano. E como é que a gente cria um novo corpo que possa ser acolhido no mundo, né? E aí, o que é corpo, né? O corpo é o que a gente é, né? Então, se a gente precisa criar um corpo que é acolhido no mundo, né? De fato, é o que a Dani falou, todas as áreas, né? A gente precisa criar esse corpo que vai ser acolhido no mundo, né? É reinvenção de vida mesmo, né? E eu espero que a gente consiga realizá-lo. Uhum. Já estamos em processo. Work in É, progress. Tateando, pelo menos, né? sim, total. Você falou, Bruna, dessa questão de autoconhecimento, né?
queria que você falasse um pouquinho disso para Sim, gente, né? De a dança como área de conhecimento e também como possibilidade, né? De autoconhecimento. De que dança é essa que a gente sim, está falando quando a gente fala isso? sim, total. É, bom, eu não sei mais se eu nome... Bom, eu comecei esse processo pensando muito na dança contemporânea, né? Que é essa dança, para mim, que já parte das possibilidades corporais de cada um, né? Então, eu sei que nem toda dança contemporânea lida com isso, mas a dança contemporânea que eu acredito que eu gosto de fazer no mundo é essa, assim, né? Que olha para as possibilidades de cada corpo, assim, e que inventa também que pode inventar também a sua própria corporalidade a partir de práticas físicas específicas que ela pode emprestar de de outros conhecimentos, como yoga, artes marciais, mas que ela também pode inventar as suas próprias, né? Que é o que ela faz, né? Se a gente olha para todas essas companhias aí do mundo, né? Né? Trisha Brown, Pina Bausch, Alejandro, Lia Rodrigues, Adriana Greco, enfim, as 5.000 companhias que existem no mundo, elas estão inventando cada uma a seu modo, o seu jeito de dançar, assim, né? Com os corpos que ali estão disponíveis para elas também, né? É, mas focando nessa coisa, né? Da área de conhecimento, assim, né? Tem uma coisa que eu até postei esses dias da Anitta Little, né? Que ela fala uma coisa que é isso, assim, por que a dança pode ser área de conhecimento, né? A dança, ela tem um conhecimento que é próprio dela. Por exemplo, quando ela inventa essas maneiras de criar corpo, e essas maneiras de criar corpo também são maneiras de perceber o mundo, porque quando a gente está criando corpo, a gente está criando esses filtros, esse aparelho que vai perceber esse mundo, né? E isso gera conhecimento. Isso para mim né? Isso é o conhecimento, assim, né? Indo por essa lógica mais básica, assim, né? Então, para mim, ela é área de conhecimento porque ela produz um conhecimento muito específico, que é desses corpos que estão ali lidando com problemas, que estão lidando com problemas motores, que estão lidando com problemas perceptivos, e estão inventando outros modos de estar no mundo, assim, né? Para mim, dançar é isso, é inventar um outro modo de estar no mundo, assim, né? Sei lá, eu dancei esse trabalho aqui, né? O Bananas, que tem até a fotinha dele aqui. O Bananas, ele dialogava muito com o pensamento da Judith Butler, dessa ideia de gênero e tal, mas foi a partir da experiência do Bananas que eu pude experimentar performar o que seria performar um corpo masculino. E é claro que isso está em outras linguagens, está em outras artes, como as drags, né? Drag King, que experimenta isso com uma profundidade muito maior, né? Mas eu acredito nisso. Eu experienciei a teoria da Judith Butler via dança. E isso para mim é um conhecimento, e isso é experiência agora de corpo, né? Então, isso, eu acredito na dança enquanto área, mas é que não é uma crença minha também, né? As faculdades de dança estão aí para falar que dança é área de conhecimento, né? Tem vários conhecimentos sendo produzidos, tem vários livros, né? Tá aqui, ó, o livro da Jussara de 70, O Fazer Dizer do Corpo, né? O livro da a Helena Katz fala disso muito melhor do que eu, né? A dança é o pensamento do corpo, né? Existem várias teorias que são formuladas a partir dessa experiência do corpo em dança. Então, por isso que se diz, né, que dança é área de conhecimento, porque ela produz um conhecimento específico a partir dessa experiência que se opera via dança, né? Enfim, já fico aqui me repetindo, mas é só para... O próprio currículo, né? Parâmetro curricular nacional também fala isso, né? Em relação às componentes curriculares de artes, né? A questão da dança Exatamente. como área do conhecimento, ela entra forte, né? Na década de 90, com a reorganização da própria educação, né? Sim, ela é Absorvendo inclusive... a arte, né? E ela entra como obrigatória, né? Ela entrou, acho, uma época, inclusive, né? Não sei como ficou. Entrou, Entrou, né? é, uhum.
Sim. E claro que o teatro também trabalha com o corpo e tal, mas é que a dança, ela tem essa especificidade, né? Ela parte do corpo, ela tá falando do corpo, né? É claro que as outras artes também, eu acho que tudo parte do corpo, na verdade, mas é que a dança tem esse foco muito específico, né? Assim, que é o que diferencia ela também das outras, assim, né? E todo mundo é um corpo, né? Então, assim, é Exato. muito doido isso, né? Porque sempre quando a gente para pensar em educação, a gente pensa numa educação num nível muito intelectualizado ou né, das capacidades de abstração, né? Mas pouco se fala das questões mais sensoriais, né? De que corpo também é emoção, né? E ao lidar com o corpo, eu estou trabalhando um universo, né? Sensorial, emocional, É. de memórias, né? Das memórias impregnadas de todas as vivências, né? E ressignificando essas memórias, né? E imaginando, né? É, Porque a gente, falando agora há pouco, precisamos criar um mundo novo e a dança também está criando esse mundo novo. E a arte, ela faz é. isso, né? A arte é o lugar Da de se criação, né? criar o novo, porque eu estou lidando o tempo É. todo com a imaginação. Eu não tenho determinada coisa, sei lá, eu vou fazer um exemplo bobo. Ah, eu preciso chover na minha cena. É tudo mentira, é minha brincadeirinha, né? Legal, mas como é que isso vai criar essa possibilidade, essa ilusão? Então, eu estou criando, estou imaginando. Então, a fronteira do pensamento ela está se expandindo junto com o corpo, né? Não é separado. Não é separado. E é muito louco, né? Porque daí hoje eu fui até procurar, assim, né? Eu fui colocar ali na internet, rapidinho, assim, bem rapidinho, conhecimento. Aí eu até anotei aqui, né, que tem uma coisa que diz assim, processo mental de percepção, né? Aí eu fico pensando, sim, claro, tudo bem, é um processo mental de percepção, eu entendo isso, né? Mas é que é muito louco, porque a gente acha que essa mente, ela tá onde, né? Porque essa mente é o nosso cérebro, são os nossos nervos, né? E a gente não tem como entrar em contato com o mundo se não é via tato, né? Se não é via os sentidos, né? Eu construo o mundo a partir dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu paladar, e da minha pele, né? O tato é o sentido mais básico de todos, porque se você for pensar, tudo é tato, né? O que é a visão? É o contato dessa luz com essa coisa do meu olho aqui, que isso torna isso imagem. É por isso também que, para mim, quando fala de autoconhecimento, eu fico pensando, gente, que ferramenta melhor se não a dança que lida com o corpo? Porque, assim, como é que a gente vai se autoconhecer se a gente não conhece o corpo, se a gente não sabe como que o processo perceptivo se dá, né? Então, por exemplo, aqui, né, quando o Mark Taylor fala do processo perceptivo, que ele fala que tem as expectativas, tem o estímulo sensorial, daí a interpretação, mas em algum momento ele fala das expectativas pré-concebidas, né? As expectativas pré-concebidas, para mim, é o que gera o preconceito, né? De alguma forma, a gente teve uma experiência anterior, ou alguém nos disse algo sobre um povo, sobre, enfim. E aí, a partir disso, a gente começa a construir a percepção sobre aquelas pessoas, né? E aí, se você sabe disso, você pode questionar, você pode falar, opa, tá, peraí, mas eu tive essa experiência ruim, mas será que todas as experiências agora que eu vou ter com essas pessoas vão ser desse jeito? Porque todas as pessoas são iguais? Né? Então, para mim é isso, o autoconhecimento, a dança é incrível porque ela me permite conhecer o meu corpo, me permite conhecer o processo perceptivo, como que meu cérebro funciona, como que eu opero no mundo. A dança tá o tempo todo te revelando isso, né? A yoga fala muito isso também, né? Você vai fazer uma Uhum. invertida, você vai lidar com medo. Como é que você lida com medo? Você consegue, né? Você consegue respirar e ficar ali respirando e lidando com aquela emoção que tá vindo, né? Ou você fala, opa, não vou nem
né? Você paralisa, você congela, né? Tipo, não, opa. É o mesmo modo operativo, né? Com que você lida com as coisas na vida, assim, né? E podendo trabalhar com isso também de forma a ampliar, né? Como você falou. Então, eu conheço determinada possibilidade, eu já sei que vai ter um medo, então a gente, né, por saber o procedimento técnico de realização, você vai construindo. Então, a área do conhecimento, porque pode conhecer, porque pode construir degraus nesse conhecimento, né? Ampliar o Sim, conhecimento e conhecer mais, portanto, né? E se habilitar mais, né? Então, sim. são habilidades, Expandir, né? exato, é, que está nesse campo, né? Eu gosto muito de uma expressão que a Marilena Chauí usa, que ela fala que da reflexão corporal, né? Assim, o Maravilhoso. corpo ele reflete junto, né, com a nossa cognição, né? É, E sim. aí a gente constrói isso continuamente, sem perceber. E separa o cognitivo só para o campo, né, do mental, né? Enfim, como se fosse possível, mas o conhecimento construído no corpo também. E isso que você falou também das emoções, né? Cada vez mais tem Bruna, estudos, né? Bruna, eu vou te Vai pedir cortar, né? desculpa, vai, Imagina. porque aquilo que eu acho, a gente volta já já, então, tá bom? Pessoal, a gente Vou volta, chamar voltem você de aqui. novo. Beleza. Espera aí, eu vou já derrubar e eu peço que quem está aqui online com a gente volte, porque já deu tempo aqui da live do Instagram. A gente já tô, né, tô bem esquecidinha, mas a gente tava falando sobre autoconhecimento e aí a gente tava Isso, você tava falando dessa aí eu coisa de falei da reflexão expandir, né? corporal Da e reflexão corporal. Total. dos processos, né, que são corporais e é, também intelectuais ao mesmo tempo, né? E de que a gente tem uma Ah, educação sim. calcada nos aspectos mais linguísticos, né? E, enfim, Sim, e aí uma coisa que eu tava lembrando aqui é que tem esse autor, né, o Damasio, né, que ele é esse neurologista, né, enfim, e, e ele fala também, e aí você falou das emoções, da importância das emoções, né, e cada vez mais também tem se descoberto o quanto as tomadas de decisões que a gente faz na vida, elas têm um fator muito mais emocional, né, a gente toma as decisões movidos pelas emoções, né. E a partir do momento que você sabe disso, é muito importante que a gente esteja atento a essas emoções que afloram, né? E como que a gente lida com elas, né? Que aí eu acho que a abordagem somática, a yoga, a comunicação não violenta, né? Elas falam disso, elas falam do tipo que não é que você não é que um yogi não vai sentir raiva, né? Não é que ele não vai ficar triste, não é que essas emoções, esses sentimentos, eles nos atravessam, assim, né? Mas como é que você, a partir desse processo de autoconhecimento, você sente essa emoção vindo e aí você consegue elaborar o que você vai fazer com ela, né? Porque a raiva pode fazer você dar um triplo mortal carpado, se você quiser, né? Assim, né? Você pode transformar ela em potência criativa, em potência de movimento, você pode transformar ela. A raiva pode te força, né? fazer, né? Força, exatamente. A raiva pode fazer você escrever um projeto, né? Gente, eu tô com tanta raiva do mundo que ele é, que agora eu vou sentar e vou escrever um projeto para criar um novo mundo no meu processo criativo, né? Assim, nem que seja com aquelas pessoas que vão habitar aquela sala comigo durante 40 minutos, assim, né? Mas é isso, né? E aí eu acho que todos esses conhecimentos nos dão ferramentas para a gente elaborar isso em vida, né? E não em morte, né? Não sair matando alguém, ou fazendo bullying, ou todas essas coisas, ou preconceito, ou todas essas coisas horríveis que a gente sabe que preconceito mata mesmo, né? Não é só uma palavra, né? Alguém estava falando isso sobre esses dias também, que a gente perdeu a noção dessa força das palavras também, né? A gente usa a palavra como se ela fosse algo banal, né?
Acho que a gente tá vivendo uma época que a gente tá banalizando tudo, né? Banalizando a vida, as palavras, a arte, enfim, e várias outras coisas, assim. Bruna, a parte de criação, assim, processos criativos seus, o que você gosta de fazer em termos de processo criativo? Você está trabalhando agora, você me contou que você está começando um projeto, né, com Alexandre Armete, da Cena Ontem. Sim. Então, assim, fala um pouquinho pra gente desse, desse lugar, assim, da Bruna, artista da De dança. processo criativo. O que que você curte fazer, os trabalhos Que que eu, você sim, curtiu, o que que você está aprontando agora. sim. Então, o que que a Bruna curte fazer? Eu, eu curto, é, assim, do jeito que eu vou falar, parece que eu sou até um pouco masoquista, né? Mas é que não é isso. É porque eu curto processos que me puxam o tapete, assim, me tiram do lugar, me deslocam. Quando eu fui para o Centro em Movimento, trabalhar com a Sofia, a Thaís talvez esteja aqui, nossa, a Sofia Neopara é uma pessoa que te puxa o tapete a cada um segundo, assim, né? E por mais dolorido que sejam esses processos, eu gosto deles. O que eu chamo desse puxar o tapete, né? É do tipo assim, eu gosto de processos criativos que eles possam me apresentar uma outra visão de mundo que eu não teria se não fosse a partir do encontro com aquelas pessoas, ou com aqueles textos, ou com aqueles autores. É, Então, por exemplo, é isso que eu gosto de viver, assim. Então, por exemplo, a Sofia, eu fui atrás porque ela fazia isso. A Adriana, eu não sabia muito bem disso, mas dançando bananas, por mais interesse que eu tivesse no pensamento da Judith Butler e coisas assim, eu não tinha essa experiência. E claro que é uma experiência bem superficial, assim, né? Porque é isso que eu falei. Uma pessoa que experiencia isso no cotidiano da vida dela, né? Que performa o gênero andando na rua, é muito diferente de mim, que estou num lugar muito seguro, num teatro, em que ninguém vai me dar um murro na cara, porque, né? Por eu estar performando algum gênero diferente do que dizem que é o meu biológico, né? Então, resguardadas essas super diferenças, né, que existem, eu gosto disso, assim, eu gosto, enfim, é isso, eu gosto de deslocamentos, eu gosto de pensamentos que me desloquem, que me façam ver outros pontos de vista, e pontos de vista também que me interessam, né? O ponto de vista do fascista não me interessa, o ponto de Sim, vista do intolerante não me interessa, né? nem se conversa com. Exatamente, aquilo que, né, existe um limite aí da tolerância, a gente não pode tolerar tudo também no mundo, né? Enfim. Sim, E e até assim, aí, quando você começou a falar sobre isso, eu também me lembrei de alguns processos, né, e um marcante em especial, que justamente que assim, essa coisa do puxar o tapete, essa expressão que você usou, ela pode ser um puxar o tapete com amor, né? Vamos falar assim, libriana aqui, né? exato. Com amorzinho, com amorzinho, né? Ou desestabilizante no sentido de que talvez a pessoa ela não tenha uma responsabilidade sobre isso. Que isso é legal também a gente pensar, né? Isso Concordo, acontece na arte, plenamente. né? Então, uma coisa é Muito. você falar, eu vou te tirar da tua zona de conforto, e aí você vai encontrar um universo legal, né? Outra coisa é a pessoa simplesmente, talvez, ser grosseira. Isso eventualmente acontece. E aí, não sei. Não, Porque não, tem não, gente que total. fala, não, porque tem gente que fala, não, eu adoro. Eu chamo de diretor de PT, né? Ah, eu Aham. adoro, a pessoa acabou comigo, mas eu adorei. Eu falo, gente, eu volto para casa e nunca mais eu volto, né? Eu saio de lá chorando e nunca mais volto, né? Mas óbvio, Não, com é bom certeza. sair, né, do lugar Sim, sim. comum, assim, que a Não, gente mas está acostumado. muito bem colocado, muito obrigada, porque não é sobre isso também, não é sobre isso mesmo, Uhum. assim, eu acho que
A Adriana Greck, eu gosto muito porque ela tem uma sabedoria muito grande. Eu fui aprendendo muito com ela também. Eu via na condução do grupo, assim, por exemplo, tem pessoas em conduções de grupo. Desculpa, vou abrir um parênteses, mas é só porque eu acho que tem a ver com isso agora. Que às vezes elas acabam até quase gerando uma competição entre os bailarinos, né? Eu já passei por isso. De tipo, vai dar o feedback e acaba comparando, né? Fulano isso, ciclano aquilo outro e tal. E quando você vê, se você tem um pouquinho da competição ativada dentro de você, você entra pelo túnel ali da competição e vai, né? Mas, por exemplo, a Adriana é uma pessoa que ela não fazia esse momento algum. Então, ela estava sempre trazendo pra gente uma coisa assim... Ela sabia olhar muitos corpos com os quais ela trabalhava e ela conseguia levantar coisas de cada um que interessavam ela e aí ela tem um olhar preciso, absurdo, assim. E aí ela levantava daqueles corpos o que interessava para ela e aí ela falava, Bruna, ensina não sei o que lá, Nina, nananã, Lívia, lá. E aí a gente ia trocando e virava um grande aprendizado entre nós. E cada uma ensinando umas para as outras o seu jeito de dançar, o seu jeito de operar, o seu jeito de construir aquela imagem, enfim, o que ela tinha achado interessante, né? Então, sim, é uma sabedoria, né? Então, sim, é isso. E aí, o que acontece? Aí eu fui atrás, assim, digamos, do Alejandro, né? Porque ele era essa pessoa que quando... Eu já tinha um interesse muito grande no Cena 11, nos trabalhos dele, no modo como eles operam e pensam a dança, assim, né? Eu sou do Sul, eu sou de Curitiba, né? Então, Floripa era ali do lado, assim, né? Então, quer queira, quer não, isso já fazia deles uma grande referência para mim, assim, né? E aí eu tive vários encontros na minha vida, assim, né? Eu fui pro mestrado e no mestrado eu conheci a Elke Sidler, que foi bailarina do Cena 11 durante muitos anos, né? E que ajudou na construção do grupo no início do Cena 11, né? Então, e aí eu convivi com a Elke um ano no mestrado, depois quando eu voltei para Curitiba, que eu fui fazer os meus projetos com a Renata Roel, a gente convidou a Elke para ser provocadora artística dos nossos trabalhos em 2 projetos. E então é claro que guardadas essas especificidades, né? Assim, porque a Elke tem um jeito específico de trabalhar, mas de alguma forma ela também tinha bebido desse pensamento do Cena 11 e ela também constituiu o Cena 11. Então o pensamento da Elke também está no Cena 11, né? No que o Cena 11 é hoje, assim. Então já tinha isso, assim, que eu sabia que me interessava, assim. Esse pensamento, esse modo de pensar a dança, e aí foi por conta disso que eu me aproximei do Alejandro. E aí é isso, assim, eu me aproximei porque eu sinto que são pessoas que são muito especializadas na linguagem do movimento, então elas conseguem me dar feedbacks especializados, isso me interessa, por mais que talvez... Eu não acho que o público não especializado não consegue ver as coisas. Eu acho que o público não especializado, ele consegue ver. Eu acho que talvez ele não consiga nomear o que ele tá vendo. Sabe? Talvez ele não consiga dizer, aquele bailarino opera o movimento daquele outro jeito, e aí por isso tem uma diferença daquele outro, sabe? Mas eu sei que as pessoas percebem, elas percebem que tem uma diferença entre aquelas danças, entre o modo como as pessoas operam as danças. E aí é isso. Me interessa trocar com essas pessoas que são especialistas em dança, porque me interessa ser uma especialista do movimento nesse lugar, do modo como eu opero ele. Eu quero muito aprender com essas pessoas, eu quero beber do conhecimento delas, assim. E aí o Alejandro, quando a gente fez uma residência com ele no Artérias, né, que foi pro último trabalho pro Protesto, ele fazia muito isso comigo, ele deslocava a minha percepção. E aí, por exemplo, e coisas simples, assim, não precisa ser algo, não é isso, assim, mas, por exemplo, teve um dia lá que a gente estava fazendo um dos procedimentos que era vibrar, né? A gente ficava vibrando o corpo, só que não o corpo todo. E aí ele virou e falou assim, me parece que vocês estão pensando o movimento mais como um estilo de movimento. Ele falou assim, então você pode se mover vibrando, você pode se mover saltando, você pode se mover escorrendo. E aí ele falou, mas como é que é mudar essa lógica operativa e ao invés de você mover fazendo alguma coisa,
como é que você vibra para mover? Parece uma coisa simples, mas é que para mim muda a lógica de eu operar o movimento, sabe? Então, se eu tava vibrando e eu tava movendo, então eu ficava vibrando e eu ficava, tipo, eu controlava o movimento. Então, eu tava vibrando e eu tava descendo, né? Indo pro chão. A partir do momento que eu vibro para mover, eu perco um pouco esse controle do movimento. E aí eu começo a perceber que essa vibração, ela vira o meu modo de operar e ela vai me conduzindo através dessa dança. A dança me dança daí, né? Essa vibração, ela vai dizendo para que direção ela quer ir. Então, isso torna um movimento menos controlado, né? Que é uma coisa que interessa muito ao Alejandro, que ele fala muito desse controle remoto do movimento, né? Que é como... e aí eu pirei, aí ele falava várias coisas, como é que você move a sua cabeça, mas você não vai mover a sua cabeça diretamente, você vai mover a sua cabeça a partir do contato dos seus pés no chão. Então é tudo controle indireto, assim, né? Como é que você move uma parte do seu corpo a partir de outra? E aí, nisso, ele fala dos labirintos perceptivos. Enfim, e aí eu fui pirando. E aí eu falei, nossa, eu quero entender mais disso. Eu quero entender mais do que ele tá falando. E era super difícil. Teve um dia lá que ele ficou... Quando ele falou isso, vibra para mover... E aí ele tem um fluxo mental absurdo, né? Então ele ficava falando, e a gente dançando. E aí teve uma hora que eu paralisei, assim, porque eu não tava conseguindo digerir. E eu não tava mais conseguindo mover, mas é que é desse lugar que você tá falando, que não é esse lugar do tipo que o cara é um babaca, que ele te deixa no chão porque ele te desmontou de um jeito agressivo ou sei lá o que, assim, né? Não, era do tipo assim, eu não sei como te responder essa pergunta que você tá fazendo, sabe? E aí, num primeiro momento, o meu corpo paralisava, assim. E aí teve um dia que aconteceu isso, teve um dia que eu parei, assim, eu parei. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, você não pode parar, tipo, continua, você tem que continua investigando esse negócio aí mesmo que você não saiba, né? Mesmo que você não esteja conseguindo fazer o que você quer fazer, você tem que continuar movendo. E aí foi isso. E aí, a partir desse encontro, eu falei, nossa, eu quero estar junto, eu quero aprender isso, eu quero... Então é isso, eu sei disso, uma das minhas qualidades mais fortes é o amor pelo aprendizado, né? Nesses testes todos que a gente faz da vida, né? De autoconhecimento, inclusive, né? Que a gente acha que um teste vai poder responder, mas enfim, isso é outra questão. É o que aparece mais forte para mim, amor pelo aprendizado. Eu amo aprender. E acho que é por isso que eu encontro com essas pessoas, porque eu amo aprender. E aí eu quero aprender, eu quero aprender. Uma conexão muito profunda, né? A pessoa oportuniza, né? Porque, como você estava no teu exemplo, né? A partir de uma percepção, né, corporal profunda, você desenvolver o movimento, né? Aquela coisa que não é o aspecto formal que importa, né? É Exato. aspecto que ele vem com o autoconhecimento, ele vem com o conhecimento de procedimentos corporais, né? E aí acaba desembocando em algo que é interessante, né? Para você, enquanto, né, criadora, para a pessoa que está dirigindo, e eu acredito, inclusive, para quem está também vendo, né? Que é essa diferença que você falou, que as pessoas não conseguem nomear, mas as pessoas sentem, justamente porque mobilizam nela também, né? Essa percepção muito super profunda. Assim. A dança contemporânea ela ainda está sendo conhecida, né? Então, as danças, né, contemporâneas, como você falou também, não tem nada, não tem algo homogêneo, né, dentro da dança contemporânea, mas tem possibilidades, né, de criação. Mas que esbarra nesse lugar também, né, do poder afetar o outro, né? Com certeza. Eu acho também, agora eu vou entrar num outro assunto, mas é que eu acho também que às vezes dificulta a gente acessar essa dança contemporânea. Eu acho que tem várias camadas, né? Não vou conseguir elencar todas elas aqui.
Eu acho que sim, eu acho que tem uma coisa que talvez a gente faça uma dança que ainda fica muito hermética, no sentido de que a gente fica muito fechado nos nossos estúdios e vai especializando tanto o mover e a dança que isso fica difícil de acessar, né? Assim como é, por exemplo, se eu fosse ver um julgamento, né? Ou um advogado explicando alguma coisa para outro advogado, um médico. Tem uma especialidade, né? E que eu acho que a dança não pode perder, assim, também. Eu acho que ela não pode perder essa especialidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei responder, assim, que é uma pergunta que eu faço para mim. Como é que a gente não perde essa... Eu estava conversando, inclusive, o Alejandro falou isso também. Como é que a gente não perde essa especialidade, mas ao mesmo tempo consegue se relacionar com mais, né, com outras pessoas, consegue abrir para mais pessoas essa dança contemporânea, assim, né? Isso é uma pergunta que eu sempre me fiz, mas cada vez mais, assim, né? Mas é que eu também acho importante que a gente não perca a especialidade, porque senão a gente acaba achando que para se relacionar com o público a gente precisa fazer uma dança que a gente perca toda essa especificidade do nosso sensório motor, sabe? E isso eu acho que aí eu discordo, sabe? Também. Porque eu acho que a gente não precisa simplificar nesse lugar, sabe? As pessoas, elas também elas não são burras, sabe? Também. Não é sobre isso, assim. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente se aproxima, né? Enfim, é uma questão. Sim. É uma questão para ir desenvolvendo, né? Pouco a pouco. Acho que é algo que me move também. Que eu acho que a gente não adianta, talvez, o solilóquio, mas você precisa, acima de tudo, achar o teu caminho e que ele seja sincero, né? Sim. A gente ser sincero com a gente, mas também buscar As o outro, conexões, né? A né? conexão, né? Porque, enfim, eu acho que a arte, ela tem esse caráter mesmo de comunicação, né? Exato, eu também acredito nisso. E também, de alguma forma, acho que tem grupos que conseguem fazer isso, assim, também, né? Enfim. A Thaís perguntou, acho que é uma pergunta para quem, né? Para quem essa comunicação, né? Pra quem, Thaís? Super pra quem? Mas ao mesmo... sim. Que eu só que. Né, eu falei isso pra Thaís também. O Alejandro tem uma frase muito boa que ele fala. A gente já ficou aqui parafraseando ele, depois eu fico com vergonha, né? Eu fico pensando, ai meu Deus, gente, mas não sei nada disso que ele falou, né, gente? É a Bruna falando, tá? É bom lembrar disso. Passou pela Bruna, pelo corpo. É isso, exatamente, exatamente. É bom sempre lembrar Sempre é disso, assim, né? né, Bruna? Não, Sempre é. sempre é assim, mas é que é bom lembrar disso, né? Porque senão. E aí ele fala uma coisa que é a profundidade. Ai, meu Deus, eu devia ter anotado essa frase, eu devia ter deixado ela aqui. Mas ele fala basicamente dessa profundidade de superfície, é isso que ele fala. Como é que a gente consegue ser profundo na superfície? Aí quando ele fala isso, me parece um pouco isso, assim, que é como é que eu consigo conectar com pessoas que não estão familiarizadas com essa especificidade da dança, mas ao mesmo tempo sem perder a especificidade da dança. Porque senão eu também acho que a gente fica anos também descobrindo a nossa dança, né, Cibele? Imagina, você fica anos estudando os autores, as técnicas. Você sabe o quanto é diferente, né? Você pensar se o movimento desliza, se você pensa em deslizar o osso, ou se você pensa em deslizar a face, sei lá eu, assim, né? A gente estuda isso, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não tem que abrir mão disso, assim, sabe? Mas como é que com isso a gente consegue comunicar com o outro, né? Que daí talvez a comunicação não seja sobre isso, né? Sobre o deslize do meu osso ou da minha face, né? Porque talvez para o outro isso não interesse. Mas daí como é que eu discuto talvez um assunto em comum com essas qualidades de movimento, né? Enfim, sei lá, eu agora tô aqui elocubrando coisas, assim, né? Mas é que eu também acho eu também acho isso, assim, sabe, Thaís? Que a gente não pode abrir mão
disso, desse nosso conhecimento, sabe? Da nossa experiência, assim. Porque pra mim, eu acho que isso é muito importante que continue existindo no mundo, sabe? Eu acho incrível todas as pessoas que me ensinaram tudo isso, sabe? Que eu vejo no corpo delas. E aí, quando eu consigo olhar e falar, nossa, pera, tem um modo de operar diferente aqui naquele corpo e daquele corpo, né? Eu acho que também a gente não pode perder isso. Que isso também é muito rico, né? Mas também não é perder o outro lado também, não é perder a conexão com o mundo, né? Senão a gente vai morrer É, também, né? sim, eu acho importante. É, Porque chegar né, às vezes nos limites que não são tão interessantes, né? Quem que falou é, aqui, ó, deixa eu te passar. Fez uma intervenção, João Mário, né? Ele falou, a gente estava perguntando, para quem, né, esse processo, o que, que a gente está fazendo em dança e tal. Aí ele falou para sim, quem quiser ou para quem tiver disponível, né? E isso me fez lembrar uma coisa, que é justamente assim, para quem quiser e para quem tiver disponível. Eu vejo em várias pessoas, eu sempre tenho um lugar em mim de reconhecer a dança um pouco como esse patinho feio das artes, né? Assim, ou a prima, né? Porque assim, a, tem um lugar da música, tem um lugar do teatro, e a dança ela tem um lugar, me parece que na sociedade tal como ela está hoje, um papel pequeno, né? Em termos de reconhecimento, não de importância. sim. E em termos de importância gigantesca, né? Justamente porque a gente está lidando com a base do ser humano, que é essa integração, né? Com o espaço, com o entorno, né? Com o corpo. E aí, assim, eu vejo muito mais gente interessada, né? Nisso tudo, na dança, do que se fala sobre, né? Aham. Eu vejo esses processos interessando a muito mais gente, inclusive, né? E poucas pessoas tendo acesso. E algumas pessoas, quando conseguem esse acesso, elas são tão, né, falam coisas tão interessantes, tão profundas, que é desse lugar também, né? De que o Gil ele tem uma frase que ele fala numa canção que é assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe, né? Sim. Brincando um pouco, né, com essa coisa assim que às vezes a gente não conhece, tem um desejo de Exato. alma, mas que você não reconhece. E aí você olha e fala, nossa, minha alma era sedenta por isso, né? Eu não sabia nem exatamente o que que era, né? Enfim, estou viajando Sim. aqui também. Para Não, falar, mas né? imagina, mas eu acho que esse ponto que você toca é super importante, porque é do tipo assim, né, quando o João fala isso, assim, né, para quem quiser ou para quem tá disponível, né? Eu fico me perguntando também, assim, sobre isso, né? Mas quem quer, quer por quê, né? E ao mesmo tempo, por que que a pessoa se aproxima daquilo, né? E como que a gente se disponibiliza para as coisas? E talvez a pergunta para a gente da dança contemporânea, talvez mais, porque eu percebo também que as danças urbanas, por exemplo, elas têm um outro canal de comunicação com as pessoas também, né? Então, e ao mesmo tempo, as danças urbanas, elas, a Thaís pode falar melhor do que isso, não tô aqui falando sobre as danças, tá, gente? Um olhar bem, um recorte bem específico sobre as danças urbanas, hein? As danças urbanas, elas têm um canal de comunicação que eu vejo que acontece muito, e ao mesmo tempo, elas têm uma super complexidade no movimento, que é claro que a gente pode pensar que daí as pessoas se aproximam, porque chega num lugar de virtuose, de acrobático, que eu entendo que isso também interessa as pessoas, tanto que a gente vê as Olimpíadas, né? Tem uma galera vendo a Olimpíada, tem muita gente que gosta de ginástica rítmica e artística porque gosta dessa virtuose, assim, né? A É, beleza do movimento. da beleza do movimento, exato. É, mas eu também fico me perguntando sobre isso. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, as pessoas que entram em contato com as nossas aulas de dança, com abordagem somática, com dança contemporânea, elas em geral acessam os trabalhos nossos de um outro lugar. Porque são pessoas que elas já têm uma experiência no corpo
de coisas sutis que às vezes a gente dança, que a gente fala. Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando nisso, que talvez as nossas aulas, elas são espaços de criação de público. E aí, como é que a gente pode formar um público maior, se é que isso nos interessa, formar um público maior, através das nossas aulas, que é justamente isso que você está falando, permitindo o acesso a esse conhecimento a muito mais pessoas. E aí eu tenho certeza que isso interessa, porque é isso que você está falando. Não te interessa autoconhecimento, não te interessa o modo como você lida com as emoções, o modo como você lida com o seu físico, com o seu mental. Isso, né, falar do seu aparelho, eu não gosto dessa palavra, né, mas entender o seu aparelho perceptivo, né, que é o seu corpo, eu tenho certeza que isso interessa, talvez, não ao mundo todo, eu não acho que isso interessa ao mundo todo, mas eu tenho certeza que isso interessa a muita gente. Tanto que tem muita gente buscando yoga nessa quarentena, tem muita gente buscando arte. E aí eu acho que é isso, a gente tem que começar, talvez essas aulas sejam a nossa formação de público. E aí como é que a gente expande essas aulas para mais pessoas? Não sei. Fico pensando sobre isso, sabe? É importante isso. Eu penso também que todo o projeto, né, cultural de uma sociedade, ele passa, né, pela arte, também pela formação em arte. Não só para formar artistas, o que é importantíssimo, mas também para formar, para a formação de público, né? É muito interessante isso, que isso acontece em qualquer arte. Eu me lembro de um livro que eu li bastante tempo atrás, e que a autora falava assim, a respeito de que a gente não percebe, mas existe, para você conseguir ler, por exemplo, um cartaz na rua, um outdoor que fosse, né? Existiu camadas e camadas, né, de conhecimento que faz você chegar ali e conseguir ter aquela leitura, né? E com a dança não é diferente, com o cinema não é diferente, né? Então, Exato. assim, a gente estar mais ou menos exposto vai fazer também com que a gente tenha uma fruição mais ou menos interessante, né? Sim. E que eu acho que a grande importância, assim, sempre lembro das pessoas sensíveis, né? Nessa hora, dos acolhimentos, porque quando você lida com determinadas pessoas, que a gente encontra bastante nesse mundão aí das artes, aquelas pessoas que, assim, tipo, sabe, a sensação de estar perdida, né? Eu caí de um caminhão que não era meu, eu tô aqui, eu me encontrei, né? Eu tô aqui, eu me encontrei. Sim. Eu não sei quem são vocês, mas vocês fazem coisas legais, né? Interessantes. E esse lugar de encontrar o outro eu acho muito bonito, né? Sim. Encontrar o outro pela dança, pela arte, pela convivência, né? Os espaços culturais também, eles são importantes não só para eu apreciar uma obra ou para eu fazer a formação em dança, mas também para eu conviver com pessoas, né, que gostam com certeza. da dança, da cultura, da arte, enfim. Porque são espaços de refazimento também, né, enquanto seres humanos, assim, né. Total. E eu acho também que tem muito desconhecimento mesmo, assim, muita ignorância nesse lugar, não ignorância no lugar de ignorar informações, né? Porque isso a gente vê, por exemplo, quando a gente fala que a gente é bailarina ou dançarina, ou seja, a palavra que a gente escolher, apesar de que bailarina, em geral, as pessoas imaginam bailarina clássica, né? Dançarina, às vezes, vai para um lugar meio... você dança é o tchan, você é stripper, né? Tipo, dependendo do seu perfil, assim, né? Rola uma coisa meio... Curioso isso, essas construções culturais que a gente tem, né? Mas concordo plenamente com isso que você falou, é uma construção cultural, assim, né? Porque eu aposto que também tem muita gente que não sabe que tem grupos de dança contemporânea com cadeirantes, né? O Candoco Dance, tem um bailarino na Bahia, né? O Edu O, que inclusive ele é professor hoje da Federal da Bahia, que é cadeirante, né? Assim, as pessoas não sabem que tem uma dança que acolhe todos esses corpos, assim, né? Não é nem sobre acolher, né? Porque senão a gente exclui para incluir, né? Não é inclusão, não é isso, mas é que lida com as possibilidades reais daquele corpo, né?
e do que aquele corpo pode e de como ele é, né? Então, e aí imagina, isso é muito básico, né? A gente tá falando de uma coisa muito básica da dança, assim, né? Mas tem muita gente que não sabe disso, né? E aí, tanto que. É, dançarina do Faustão, né? Total. E aí é isso, né? Tanto que. é, tanto que tem gente, né? É louco, assim, eu fico fazendo esse convite pro curso online, mas daí as pessoas ficam, ai, mas eu sou encurtado, ai, mas eu não tenho flexibilidade, eu vou poder dançar. E aí, sabe? Daí eu fico tipo, gente, eu também não sou essa bailarina também que vocês pensam, sabe? Tipo, eu não ponho o meu pé na cabeça, nunca pus o meu pé na cabeça. Tem um lado de limpar, né? Um monte de é, preconceitos e É, expectativas, né? Que é isso também, esse exercício, né? é, Que tem que fazer. E que a exato. gente, às vezes, pode até também se encontrar fazendo em alguns momentos, né? Mas o bonito é Total. justamente estar num outro lugar, né? O Laba, ele fala, né? A dança é a arte do movimento. Você se movimentou, estou criando Exato. dança, né? É. É de uma outra ordem, né? Eu acho que é muito mais ligado a uma necessidade primordial mesmo, porque o ser humano dança desde, Aham. É, né, desde que morava nas cavernas, assim, né? Desde a pré-história, não falava, mas já dançava, né? O que se supõe sim, aí, sim, muito provavelmente, né? Então é um estar no mundo muito mais visceral, né? Que está dentro da sim. gente, assim. Então fica até mais fácil, né? Se a gente pensar por aí, porque aí não precisa de muita Nossa, coisa, né? é, exato. Basta o desejo e a disponibilidade, que nem o João falou ali. A disponibilidade precisa, disponibilidade para o movimento. Se você tem disponibilidade para o movimento, pronto. Exato. Bruna, mais alguma coisa que você lembrou, assim, que você queira comentar? A gente já vai se encaminhando aqui para o Não, finalzinho do nosso tempo. sim. Só se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário sobre alguma coisa específica, não sei quem tá aí. Se quiser mandar alguma pergunta para a gente conseguir, É, ainda tem um tempinho para fazer. Então, lembrando para você também, tá, Bruna, que a gente eu coloco lá no IGTV, depois eu faço uma junção dos vídeos e subo no YouTube para quem quiser ver. sim, E muita gente não consegue estar online, né, na hora. claro. E pode depois, quem quiser assistir, porque vai estar gravado também. Tá bom? A Thaís falou que ficou Sim. incrível. Obrigada, Thaís, Obrigada, fofa. Thaís. É, então, nossa, só tenho a agradecer, Bruna, essa tarde aí Imagina. nossa, de bate-papo, né? Vamos fazer Foi, mais. sim, foi um prazer te conhecer. Da próxima vez, acho que eu posso te entrevistar também. Eu tô querendo começar Ah, as bora! entrevistas também. Daí pra cá. É, exato. Mas, É, enfim, quem tá aqui, tem pouca gente, mas enfim, que me segue também, sigam a Cibele, gente, sigam as pessoas da dança. É, vamos nos fortalecer enquanto comunidade, enfim, várias, né? E é isso, agradecer de novo. Muito obrigada por essa oportunidade de falar também das coisas. Obrigada pela escuta, obrigada, né? A CNV ensina, né? Obrigada por quem esteve aqui, escutou. A gente não agradece só quem fala, a gente agradece quem escutou também. Muito obrigada, porque, né, não existe fala sem escuta, né? E, e é isso, gente. Sigam a Sibeli, muito obrigada. Desculpa, vou fazer uma propagandinha no final. sigam a Quem Bruna, quiser. por favor, Bruna. Eu ia te perguntar mesmo. O que você quer falar? É legal até, porque aí assim, quem quiser conhecer, vamos, né? A pessoa, poxa, conheceu a Bruna, quero fazer alguma coisa. O que está rolando? Sim, bom, quem quiser, vai lá no meu Instagram, mas eu tô dando essas aulas de yoga para quem quiser fazer. Segunda-feira, sempre no meu perfil às 18.
Acontece no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, tem todos os links no perfil da bio. E aí depois eu dou terça e quinta às 18 também, e quarta e sexta às 9, na página da Aquasport, que é uma academia na qual eu trabalho. Se quiserem me inscrevam, mandem um direct, eu respondo. Tem o Zoom também, para quem quiser entrar. O João tá aqui, ele tá fazendo comigo pelo Zoom, é aberto, viu, gente? E aí, para quem quiser se inscrever, sexta-feira agora, sim, encerro as inscrições para esse curso online que vai rolar pelo Zoom. São 8 módulos, eu não vou ficar falando aqui tudo, mas também tá lá no link da bio, tem o site, tem os conteúdos, os horários, as datas, os valores. A gente está vivendo um momento muito complicado, então quem precisa de bolsa, integral, fala comigo, a gente dá um jeito, ou do tipo assim, Bruna, dou aula de inglês, dou aula de espanhol. Ah, eu aceito, gente. Ou sei lá o que vocês fazem. Costuro, faço cachecol, faço Pão. bolo, faço pão, exato. Tamo aí no escambo, ok? Então era isso. E outros processos também, né, Bruna? Que às vezes Sim, acho que é legal isso. Às vezes tem gente que chega na gente do nada e tem uma ideia. Nossa, tem uma ideia, pode falar? Pode, né? Eu acho que a hora é essa, né? Da gente fazer colaborações, né? E tanto total. pode ser financeira quanto de troca, ou eventualmente assim, de chegar mesmo com uma proposta e enfim, a gente ir criando juntos, né? Acho que é Total. isso. Para mim, assim, essas conexões de dança, elas servem também para a gente aumentar a nossa rodinha, né? Assim, a gente Total. está agora no álcool gel, né? Mas a gente continua de mãos dadas. E aí só vai entrando mais gente, só vai ficando melhor. Né? Da gente Total, conhecer cada total. vez mais gente e se fortalecer enquanto profissional de Se dança. fortalecer, exatamente. E aí tem uma coisa que o meu companheiro lembrou esses dias que é maravilhoso, né? Que ele falou assim: ai, gente, às vezes a gente acha que o outro tá competindo com a gente, né? Daí ele falou assim: gente, mas pensa comigo, se a pessoa faz a aula da Cibele de dança contemporânea e gosta, ela vai procurar todos os profissionais de dança contemporânea que ela conhecer e ela vai fazer 5.000 cursos o resto da vida. Então ela vai fazer com a Cibele, ela vai fazer com a Bruna, ela vai fazer com o Alejandro, ela vai fazer com o João, ela vai fazer com a Thaís, ela vai fazer. Porque eu faço isso, eu me apaixonei pela dança contemporânea e eu não fico seguindo só uma pessoa. A gente Sim, vai estudando com várias pessoas. Então é sim, isso, é né? Da gente importante. entender que a gente só se fortalece. Se o trabalho do outro é bom, ele tá criando público para a área inteira, Exato. E né? tá, um trabalho, uma pessoa alimenta a outra, né? Um trabalho de alguém Exato. aqui alimenta, um fazer ali. Às vezes você está distante, você fala, nossa, ai, que massa, né? Porque as coisas estão acontecendo, né? Também não acredito, não. Eu acho que tem bastante gente que trabalha nessa perspectiva da competição, mas o mundo também está É, assim, justamente porque a gente está precisando trabalhar na perspectiva da cooperação, né? E aí exato. é isso, encarar o mundo de outra forma, né? Tem espaço aí para todo mundo, justamente porque cada um tem o seu fazer, né? É a diversidade. Exato. Não, Exato. uma coisa que me move também fazer essa questão, esse conexão de dança, assim, é pensar quem é que fala, né? Quem é que fala o que ou quem vai para a história da dança, né? O que fazer Nossa, vai lá total. para, sabe? Quem merece receber uma crítica de dança, quem não merece, quem é apagado ou quem é colocado em evidência, né? Somos nós mesmos que fazemos o tempo todo, né? Com certeza, Então, Sibeli. eu venho de um movimento de rádio livre de dentro da Unicamp, né? Bem, Uhum. eu adoro falar essa história, mas bem rapidinho. E a gente sonhava nesse coletivo de rádio e ter cada um seu transmissorzinho, né? Um transmissor de 15 quilômetros, tal, porque a gente já ia fazer a revolução. E agora a gente tem internet, então vamos fazer, né? Vamos Total. fazer a nossa revolução, que a revolução ela vem muito da comunicação, né? Da Com possibilidade de certeza. falar com o outro, de sair dessas ilhas, né? Conhecer o Com outro certeza. e tá construindo junto com o outro, né? E se apostar nesses meios de comunicação, sim, é, é isso.
pessoas gostam sim de falar de dança. Passam muito tempo. Total, com certeza, com certeza. Não é não? Então tá bom, Sim. querida. Gratidão, Olha, Cibele. A gente se gratidão. encontra. Na próxima vez Com a gente toma um certeza. café ao vivo. Oh, com certeza, com um bolinho e tudo, se abraça. Exatamente. Isso. Dança um pouquinho juntos, faz um contato de improvisação. Mexe no pé. Isso. Tá bom, querida. Então, boa semana pra você. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Depois Isso. sobe lá no YouTube também, ó, esse vídeo. Tá bom? Sim, muito obrigada, Cibele. Boa noite, Obrigadão. gente. Beijo. Boa noite. Beijão.